Nesta aula, nós vamos tratar do tema da finalidade da educação. O fim remete a algo. Então, quando nós perguntamos qual é a finalidade, nós estamos querendo, no fim, sabermos para onde nós vamos, se nós fizermos tal coisa. Aqui, São Tomás de Aquino conceituou a felicidade. O que é a felicidade? Vou repetir. É uma operação própria do ser humano, segundo a virtude em uma vida perfeita, isto é, contínua e perpétua, tanto quanto possível. Quer dizer, isto aqui só um ser humano consegue fazer. Tá? Ele tem uma natureza diferente de qualquer outro animal, e é por isso que, quando nós formos tratar de educação, o primeiro ponto que nós temos que analisar é justamente o ponto da finalidade da educação. Se é assim, então nós temos que ver, primeiro, antes de saber o que é a felicidade, nós temos que saber o que não é a felicidade, ou seja, o que não gera felicidade. E, consequentemente, se nós percebermos o que não é a felicidade, nós vamos ver que a finalidade da educação não poderia ir por esse caminho. É lógico, é óbvio. Por quê? Porque é de seres humanos. Se os seres humanos não serão felizes por aqui, a educação não poderia ir por aqui. Tá? O que não gera felicidade? Nesse sentido aqui que nós falamos, né? Lembrando, perpétua, contínua, perfeita. Obviamente, um pouco feliz a gente é fazendo certas coisas, né? Mas não continuamente, perfeitamente, perpetuamente, nesse sentido aqui, quer dizer, 100% feliz. Né? Então, por exemplo, a gente gosta de comer doce. A gente fica feliz ao comer doce. Mas a gente não fica 100% feliz se a gente só comer doce. Quer dizer, a felicidade aqui do doce, que o doce pode nos proporcionar, é limitada. Qualquer um consegue perceber isso. Você não acredita, vá lá e faça. Né? Dá para ver. A experiência mostra que tem coisas que não geram felicidade por completo. E a felicidade que eu estou falando aqui é a por completo. Bom? Primeiro, a felicidade não pode ser, portanto, a deleitação corporal, que é os prazeres da comida e da relação sexual. Tá? O homem não pode desejar as deleitações corporais, notem, como bens finais. Tá? Se você tem alguma ideia equivocada aí sobre o que eu estou falando, né, eu vou deixar bem claro. Eu não estou falando aqui que não é para fazer sexo. Eu não estou falando aqui que não é para beber. Eu não estou falando aqui que não é para comer. Estou falando que isto não pode ser o bem final. Ou seja, aquilo para o qual nós vivemos. Exclusivamente em função daquilo. Né? Pois o uso abusivo desses prazeres é tido como vício. Causa danos à saúde do corpo e da mente. E, ademais, se impediriam mutuamente entre si. O homem que quisesse fazer uso deles como conviria, se estes bens fossem de fato o seu fim último, seria um frustrado. Ou seja, se você quiser fazer o contrário do que eu estou falando aqui, né? Viver em função do sexo, estou falando que não é para viver em função do sexo exclusivamente. Né? Não estou falando que não é para fazer sexo, estou falando que é para viver em função do sexo. Se você quiser fazer isso, você faça. Você vai ser um frustrado ou uma frustrada. Tá? Isso não é porque eu estou querendo que isso aconteça na sua vida, essa desgraça da frustração. É porque é isso que acontece. Qualquer um teve essa experiência, né, que pôs o foco numa coisa exclusiva, viu que frustra.
Não podem, portanto, fazer a felicidade de ninguém. Esta felicidade aqui que nós estamos falando não vem desse tipo de prazer. É fácil perceber isso. Né? Só testar. Né? E, obviamente, se é assim, o sistema educacional não poderia viver em função da comida, da bebida e do sexo. Mas, óbvio, a gente não tem nenhum sistema educacional que visa exclusivamente esse tipo de realidade. Né? Mas vale a pena dizer. A felicidade também não pode ser a riqueza. Nenhum homem pode desejar a riqueza como um bem em si. Ele sempre a quer por causa de outro. Não pode, pois, ser o fim último da vontade humana. Por que você quer ganhar dinheiro? É para ter dinheiro? Ou é para comprar coisas? Ou é para comprar a felicidade? No fim das contas, é para outra coisa, não é para o dinheiro em si. Né? Um sistema educacional que buscasse a riqueza como fim último estaria indo não só contra a ordem da natureza, como também estaria frustrando no homem seus anseios mais profundos. Seria para a natureza humana uma verdadeira aberração. Então, se o homem não pode viver em função da riqueza, senão ele vai se frustrar, como é que o sistema educacional vai trabalhar em função da riqueza? Mas é exatamente assim. Estão construídos grandes partes dos sistemas educacionais modernos. São instrumentos do desenvolvimento econômico e de geração de riqueza nas mãos do Estado. O que isso quer dizer? Que tem gente que está promovendo uma educação para a riqueza, para o enriquecimento. Isso acontece tanto individualmente com aquelas pessoas, por exemplo, que estudam simplesmente para ter uma profissão que ganha bem. Como também está acontecendo, e isso nós vamos ver mais para o final do curso, quando nós formos estudar a história da educação dos Estados Unidos. Também está acontecendo politicamente, pela influência de fundações internacionais globalistas na educação, quando estas fundações estão determinando o rumo da educação, estão querendo formar seres humanos como capital, ou seja, um capital humano, os seres humanos servindo ao enriquecimento do sistema financeiro bancário. Isso não vai dar certo. Porque o ser humano não foi feito, ele não tem a finalidade exclusiva de ficar rico. Ele não foi feito para ficar rico. Né? Qualquer um consegue perceber isso, que ficar rico é legal, ficar rico é gostoso, ficar rico é bom, mas não é ficar rico que eu quero exclusivamente. E isso, se eu ficar, eu não vou ser contínua, perpétua e perfeitamente feliz. É só olhar para os dados, para as estatísticas. Só olhar para os fatos. Quantas pessoas se suicidam e deixam na conta grandes cifras? Isso quer dizer o quê? Que aquelas cifras, que aquele dinheiro no banco não serviu para aquietar o anseio profundo da alma humana. É ou não é? Diz São Tomás: este não pode ser nem o fim último do homem, nem o fim último da educação. Pretender uma coisa destas é um atentado contra a natureza humana. E se isto parece ser tão natural aos homens, tal fato não faz mais do que revelar o quanto eles se afastaram do conhecimento da sua própria natureza. Uma crítica forte isso. Se tem gente que pensa que a educação deveria ser para ganhar dinheiro, isso só mostra que essa pessoa não sabe nada, nem dela mesma, nem do que é um ser humano. Se depois, com o tempo e o desenrolar de suas vidas, eles descobrem que não há sentido em fazer aquilo para o qual foram preparados durante anos, e ademais descobrem também que não sabem fazer nada mais que possa fazer sentido, não é sem causa que isto lhe veio a acontecer.
E grande parte de culpa deste fato se deveu justamente aos educadores. O que é isso aqui? O que é essa crítica aqui? Tem gente que foi educado para ter uma profissão para ganhar dinheiro. E isso foi durante anos. E a pessoa conseguiu, teve êxito. Foi lá, passou num bom vestibular, passou numa boa faculdade, estudou bem, estudou bastante, se tornou um bom profissional, teve um bom emprego, está ganhando dinheiro pra caramba. E essa pessoa é uma frustrada. Ou seja, essa pessoa foi educada para frustração. Por quê? Porque ela em si não se satisfaz plenamente, perpetuamente, continuamente. A felicidade dela não está nisso para o qual ela foi educada. E quantas pessoas estão sendo educadas exclusivamente para ganhar dinheiro? A finalidade da educação de muitos, e com esta onda globalista na educação, de milhares, de milhões de pessoas, está sendo programada para a riqueza, quando a riqueza não é o fim último do homem. Se acontece, e se existem sistemas educacionais assim organizados, não há como defendê-los de serem atentatórios à natureza humana. Um atentado contra a natureza humana. Esse ser humano que está sendo educado para a riqueza, ele não foi criado para isso. Ele não tem esta finalidade. Ele não nasceu para isso. Continuando. A felicidade humana não pode ser a operação da arte, que significa aqui, filosoficamente falando, do trabalho. Ou seja, a finalidade última do homem também não pode ser o trabalho. Por quê? Porque a gente trabalha e às vezes é gostoso trabalhar. Eu gosto da aula, né? Mas eu não posso viver para dar aula. Por quê? Porque dar aula é legal, mas dar aula não me faz plenamente feliz. Assim como é o trabalho de muitas pessoas, né? E normalmente a gente trabalha para outra coisa. E normalmente a gente trabalha para outra coisa que normalmente não está aí com todos os seus requisitos. Ou seja, eu queria ensinar, mas eu não consigo ensinar todo mundo ao mesmo tempo e do jeito que eu aprendi. Né? Quer dizer, é uma coisa, é um processo muito penoso. O trabalho é penoso, é difícil de trabalhar. Quer dizer, isso aqui não pode ser a felicidade última do homem. Mas quantas e quantas pessoas vivem para trabalhar? Né? Vivem em função do trabalho. A educação, que tem como objetivo final a aquisição de uma profissão, isto é, de modo geral, a educação voltada para o trabalho como fim último, também esta é contra a natureza humana e a ordem da natureza. Ela não pode, assim como as anteriores, fazer a felicidade do homem. A educação para o trabalho. Formar pessoas competentes e habilidosas para o mercado de trabalho. Mas espera aí. Mercado de trabalho. Esta é a finalidade última do homem? Entrar no mercado de trabalho, trabalhar, homo faber. Não é o homo sapiens, é o homo faber, quer dizer, o homem que trabalha. É isto que é a finalidade última do homem? Finalidade para alguma coisa sim, última não. Né? Não é o homem que se ordena. Agora, outra coisa importantíssima aqui, isso aqui é a mais importante por hora. Além do trabalho, tem outra coisa que é digna, tanto quanto o trabalho, que são as virtudes morais. Dentre elas se destaca no discurso pedagógico, no discurso das pessoas que tratam de educação, as virtudes cívicas. E tem gente que vai falar que a melhor educação é aquela para a civilidade, que de certa forma poderia ser chamada de cidadania. Tá? Que é, poderíamos dizer, uma educação que visasse formar pessoas, formar cidadãos, né? Que é praticamente sinônimo de pessoas boas. Grosseiramente falando é isso, formar um cidadão é formar uma pessoa boa, que não vai fazer mal para os outros, que vai trabalhar bem, que vai ajudar as pessoas na sociedade, né? No fim das contas, formar para as virtudes morais cívicas
é formar para a cidadania, que é formar para ser uma pessoa boa, para a sociedade, certo? E assim como trabalhar é uma coisa boa, ser um bom cidadão é uma coisa boa. Mas isso não é o suprassumo da bondade. Quer dizer, não quer dizer que a gente pode trabalhar e educar em função disso, exclusivamente. Tudo bem que tem que ter isso, mas só isso? É essa a pergunta. Tudo bem que tem que ter, mas só? Né? Não é o homem que se ordena para a sociedade, é a sociedade que se ordena para o homem. Isso é fato. Vamos supor que nós fizéssemos uma sociedade com um monte de cidadão, tudo bonzinho, né? Perfeita essa sociedade. Agora pense em você, lá, sozinho, olhando para dentro de si, fazendo uma introspecção. Você, depois de ver essa sociedade desse jeito, você estaria feliz? Eu diria que desta forma, contínua, perfeita e perpétua, não. A gente estaria feliz com a sociedade, mas não com nós mesmos. De tal forma que nós podemos afirmar que não é o homem que se ordena para a sociedade, é a sociedade que se ordena para o homem. Uma educação que tenha tais objetivos como finalidade última é uma fraude contra os anseios mais profundos do homem e uma aberração da ordem natural. Não pode fazer a felicidade da sociedade porque não pode fazer a felicidade de sequer de um só homem. Quer dizer, nós ficamos felizes com a sociedade ordenada e boa, mas nós não estamos felizes da forma como nós queremos no mais profundo da nossa alma. Quer dizer, individualmente falando, os cidadãos não vão estar felizes, por mais que eles sejam bons cidadãos. Tá? Então, a felicidade não pode estar na deleitação corporal, nas riquezas, no trabalho, nem mesmo nas virtudes morais e cívicas. Onde é que está essa bendita felicidade? A felicidade, diz Tomás de Aquino, no 10º comentário a Aristóteles, da Ética, tanto quanto é possível neste mundo, consiste na operação especulativa da inteligência, pela principal das virtudes intelectuais, que é a virtude da sabedoria, conduzida até a contemplação da verdade. Chegamos no ponto em que São Tomás indica onde é que então está a felicidade. Está em uma virtude, ou seja, está em alcançarmos a maior das virtudes, que se chama sabedoria, que é sinônimo de contemplação da verdade. Então nós temos que entender o que é sabedoria, o que é contemplação da verdade. O que não é sabedoria? A sabedoria não é uma especulação qualquer da inteligência. É uma especulação levada pela virtude ao seu grau máximo. Aqui que está a coisa. O que as pessoas falam que é o que as pessoas falam que é um sábio? Um sábio normalmente é aquela pessoa que sabe dar conselho. Mas isso, na verdade, não é sábio, filosoficamente falando. Isto é prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa que, pela experiência e pela doutrina acumulada, consegue dar bons conselhos. Esta pessoa é tida como sábio de maneira errônea. Tá? Então, o sábio é mais do que o prudente. Normalmente as pessoas interpretam o prudente como sábio. Existe uma coisa errada aqui. E normalmente as pessoas interpretam o cauteloso como prudente. Quer dizer, o que é realmente prudente? Prudente é uma pessoa que toma as decisões morais corretas. Age de acordo com a finalidade real das coisas. Né? E normalmente as pessoas falam, você tem prudência quando você toma cuidado com as coisas, quando você precisa ser prudente, porque você tem que ser
tem que ter cautela. Quando na verdade, então, quem tem que ter cautela tem que ser colocado aí nos seus devidos lugares, né? Quem tem que ter cautela é o cauteloso. Quem tem cautela é o cauteloso. Quem é prudente é mais do que o cauteloso. E quem é sábio é mais do que o prudente. Ou seja, da sabedoria ninguém sabe nada, gente. Né? O que é de fato sabedoria? A sabedoria, nós poderíamos definir em poucas palavras como a participação do intelecto humano no intelecto divino. Anote isso. A participação do intelecto humano no intelecto divino. O que é o intelecto divino? É o intelecto criador, ou seja, é a verdade absoluta, a partir da qual todas as coisas foram criadas. É isso que a gente já estudou. Na ordem da criação existe um fundamento. Aquele que criou tudo, que fundamenta todas as coisas, o fez de maneira a estabelecer em tudo a verdade das coisas. E esta verdade é a que une todas as verdades e por isso é chamada de a verdade divina. A verdade divina não é diferente do intelecto divino, ela é o próprio Deus. Deus é a verdade, com V maiúsculo, a verdade absoluta, o fundamento de tudo. Ou seja, o Criador é a verdade por completo. O que é que o ser humano quer? O ser humano quer alcançar a verdade. Como diz Aristóteles, é próprio do homem o desejo de conhecer. E conhecer o quê? Conhecer o erro? Não. Conhecer a mentira? Não. Conhecer a verdade. Mas qual verdade? As mais elementares? Não. As mais altas. As mais altas só? Não. A verdade de tudo. A verdade de tudo, meu filho, é o fundamento da realidade. É Deus. Ou seja, o que nós queremos é participar, é adentrar, é estar na própria verdade divina. Por causa do nosso desejo de conhecer, nós temos uma tendência a querer a participação no intelecto divino. E quando isso acontece, nós chegamos na sabedoria. A sabedoria, portanto, é a participação do intelecto humano no intelecto divino, o que preenche por completo, ou preencheria por completo, caso nós pudéssemos, o maior e o mais profundo anseio da alma humana, que é de conhecer tudo. Por causa que o ser humano tem um desejo de conhecer, ele tem o desejo de conhecer tudo, e o tudo é o fundamento, é o próprio Criador. Ou seja, a participação do intelecto humano no intelecto divino. Participação quer dizer, está lá dentro. É como se nós pudéssemos ver as coisas da visão de Deus, da mente de Deus. Isto é possível? Sim. Isto é possível para o sábio. O sábio contempla a verdade. O que é contemplar? Estar na presença e ali se maravilhar e viver em função daquilo como a coisa que aquieta por si só o maior profundo, o maior e o mais profundo desejo da alma. Então, a sabedoria não é simplesmente uma obra da inteligência, é a inteligência elevada a grau máximo. É os limites das possibilidades da inteligência humana. O limite, quer dizer, não tem nada acima da sabedoria. Um dos requisitos da felicidade é que seja, tanto quanto possível nesta vida, contínua e permanente. Mas entre todas as operações humanas, aquela em que o homem pode perseverar de modo mais contínuo e permanente é a especulação da sabedoria. A razão disto é que, em qualquer operação é necessário haver interrupção, por causa do trabalho e da fadiga que elas acarretam. O trabalho e a fadiga, porém, acontecem em nossas operações por causa da passibilidade do corpo, que durante a operação é alterado e removido de sua disposição natural. Ora, na especulação da sabedoria, a inteligência se utiliza minimamente do corpo, de onde se segue que um trabalho e fadiga mínimos e a máxima possibilidade de continuidade e permanência. O que isso quer dizer? Quer dizer que
A sabedoria, ela é da inteligência, ela é imaterial. E quando nós alcançamos este grau, ou seja, a participação do intelecto humano no intelecto divino, nós chegamos na completa imaterialidade. O que é o intelecto divino? É material? Obviamente não. Ele é o fundamento de toda a matéria. Então, quando nós alcançamos este grau, nós não usamos o corpo. E é justamente o corpo que é o que fica cansado. Ou seja, quando nós alcançamos a sabedoria, nós usamos tudo aquilo que há de imaterial em nós, incorpóreo. Assim, nós podemos alcançar algo que está além do físico, transfísico, metafísico. Isso tudo que eu estou falando é Aristóteles, tá? Platão e Aristóteles. Então, aqui nós encontramos a felicidade. Por quê? Porque já é contínuo, já é perpétuo. Por quê? Porque não tem a passibilidade do corpo, ou seja, aqui é imaterial, é extracorpóreo. É como se nós não precisássemos mais de nós mesmos. Nós encontramos um grau máximo. Obviamente, isso não é para qualquer um. A sabedoria que os filósofos tanto buscam, né? Filosofia, amor à sabedoria, é essa sabedoria que nós estamos falando. Que é a participação do intelecto humano no intelecto divino, é o encontro com a verdade plena, completa e absoluta. É possível, mas para alguns. E estes, com certeza, vão ser felizes por completo, contínuo e perpetuamente. Porque nesta sabedoria, nesta contemplação desta verdade, o V maiúsculo, que é o próprio Deus, eles vão se encontrar com o maior e o mais profundo desejo da alma humana, que é conhecer o fundamento de tudo, o próprio Deus, a verdade, com V maiúsculo, absoluta. Tá? Algumas pessoas fizeram isso. E isso prova que isso é possível. E uma delas é este que está sendo o fundamento aqui, que é o São Tomás de Aquino. Né? Tanto é que, segundo os seus biógrafos, depois de um momento de contemplação da verdade, ele disse da própria obra, a sua Suma Teológica, diante do que eu vi, contemplação da verdade, ele alcançou esse nível da sabedoria. Diante do que eu vi, tudo o que eu escrevi é como palha. Ou seja, ele participou naquele momento do intelecto divino. Ele viu tudo, a essência de tudo. Tá? Se você não quiser acreditar, tem que acreditar. Isso é constatação histórica. E o que mostra isso? Que o próprio São Tomás de Aquino diz que é próprio do sábio, que ele foi um sábio, né? Contemplar a verdade. Ou seja, o primeiro passo é contemplar a verdade. Mas ele diz também que é próprio do sábio ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Ou seja, existem 4 funções do sábio: contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. A pessoa que encontrou-se com a sabedoria, ela chegou num grau de inteligência no limite das possibilidades humanas, a partir do qual ela consegue julgar tudo. E ela consegue ordenar tudo, porque ela participou do intelecto ordenador. Ela chegou num momento da vida em que tudo, como diz São Tomás, é como palha. Ou seja, não adianta você oferecer dinheiro para uma pessoa dessa. Não adianta você oferecer mulheres, vinho, tudo o que há de material. Por quê? Porque o que ela viu é imaterial. Ou seja, ela encontrou-se com algo contínuo, perpétuo e perfeito. Por quê? Porque ela se encontrou com um negócio eterno, que na verdade não é um negócio. É o fundamento, é a própria eternidade. É o fundamento da eternidade. É muito elevado tudo isso. E é justamente isso que a gente não está acostumado, já faz muito tempo.
Porque faz tempo que não tem sábios. E é por isso que os erros têm proliferado, porque os sábios apontam os erros. Mas isso a gente vai ver mais para frente, né? Agora, a especulação da sabedoria, né, a virtude da sabedoria, é deleitabilíssima por sua pureza e firmeza. Ela é pura pela imaterialidade de seu objeto. É firme pela imutabilidade do seu objeto. Ou seja, ela é imaterial e imutável. Ou seja, é isso que eu quero, meu Deus do céu. É isso. Eu não quero mais nada. Aqui, eu quero me encontrar com aquilo que há de imutável, infinito, eterno, perfeito, contínuo e perpétuo. É ou não é? Agora, por que eu quero? Eu sei lá. Só sei que é uma coisa que eu quero. E que, pelo que eu sei, a maioria das pessoas quer. E pelo que eu acho, todo mundo quer. Agora, querendo não quer dizer que vai buscar. Não é porque a gente quer uma coisa, que a gente tem vontade natural, que a gente vai ir buscar aquilo. Às vezes a gente busca coisas que são antinaturais, que a gente nem deveria querer porque faz mal, mas a gente vai lá e quer, né? É a opção, é a liberdade. Embora o sábio possa ser ajudado pelos outros, todavia, entre todos, é o que mais a si é suficiente para a sua operação própria. Então, o sábio, ou seja, quem alcançou este limite, ele não quer mais nada, não quer nem... não precisa de ninguém, porque encontrou com o fundamento, né? O não ser ordenável a nenhum outro bem é outro indício de que a felicidade humana deve consistir na operação da contemplação. Ou seja, depois que eu contemplei a verdade, neste grau aqui que nós descrevemos, né, participação do intelecto humano no intelecto divino, dentro do qual tudo é como palha, ou seja, aquilo que há de mais puro e material perfeito, o que eu vou querer mais? Nada, absolutamente nada. A sabedoria, nela o homem repousa por causa dela mesma, não desejando nenhum outro fim além dela própria. Assim, portanto, fica evidente que a perfeita felicidade do homem consiste na contemplação da verdade. A felicidade, do jeito que a gente descreveu no começo da aula, ela é alcançada na contemplação da verdade. Contemplação da verdade, que é a meta do sábio, a primeira meta do sábio. Ou seja, a felicidade está na virtude da sabedoria. E aí, o São Tomás aqui não resume tudo isso que a gente já falou até aqui em um parágrafo. Se a felicidade última do homem não consiste nas coisas exteriores, que são ditas bens da fortuna, nem nos bens do corpo, nem nos bens da alma quanto à parte sensitiva, nem quanto à parte intelectiva, segundo os atos das virtudes morais, nem segundo os atos das virtudes intelectuais que dizem respeito às ações, como as artes e a prudência, conclui-se que a felicidade última do homem esteja na contemplação da verdade. Esta é a única operação do homem que é própria apenas de si e que não é comum a nenhum outro. Esta não se ordena a mais nenhuma outra como a um fim, pois a contemplação da verdade é buscada por causa de si mesmo. Para esta operação, o homem é suficiente em grau máximo para si próprio, na medida em que para ela pouco necessita de auxílio externo. A esta operação, todas as demais operações humanas parecem se ordenar como um fim. Ou seja, tudo tem um fim, mas parece que tudo vai para a contemplação. Tudo visa a contemplação da verdade. A felicidade última do homem só pode consistir, portanto, na contemplação da sabedoria. O homem assim vivendo, isto é, repousando na contemplação, não vive enquanto homem, mas vive segundo algo de divino que nele existe, na medida em que, segundo a inteligência, participa da semelhança divina. Ou seja, segundo a sabedoria, a virtude da sabedoria, o homem participa da inteligência divina. Diante disso, nós não queremos mais nada. E agora? Assim, conclui Tomás, é patente que aqueles que descansam na especulação da verdade são maximamente felizes, tanto quanto o homem, nesta vida, pode ser feliz. É assim.
Se é assim, se o homem, então, ao encontrar-se com esse estágio que é muito alheio daquilo que a gente está acostumado a ouvir, daquilo que a gente está acostumado a tratar, mas que existe, que é possível, se o homem visa tudo em função disto, se ele busca tudo com esta finalidade, a finalidade da contemplação da verdade, o que é que um sistema educacional deveria fazer? Não deveria um sistema educacional visar a educação para a sabedoria? A finalidade última da educação, portanto, não deveria ser a sabedoria, a contemplação da verdade? É isso que nos parece. Se é assim, então se o homem busca naturalmente conhecer e conhecer em grau máximo, ou seja, participar com o seu intelecto no intelecto divino, ou seja, contemplar a verdade, a educação humana destes seres humanos deve visar a contemplação da verdade. E o que é que nós estamos concebendo como finalidade da educação? Nós estamos concebendo uma finalidade da educação para a riqueza, para a cidadania, para a crítica, para a transformação social e para um monte de outras coisas que são finalidades intermediárias. A última mesmo, a que satisfaz o homem, a que torna o homem feliz, é a contemplação da verdade. Existe um sistema educacional que sirva, que tenha como finalidade última a contemplação da verdade? Sim, existe. Mas para isso nós precisamos estudar a história. É isso que nós vamos ter na próxima aula. Tá? Existe, já existiu e pode voltar a existir. Mas uma coisa é certa: se não voltar a existir, a coisa desanda cada vez mais. E é justamente esse o problema. Já faz muito tempo que não tem um sistema educacional dessa forma. E como é que nós fazemos para fazer isso? Se é isso, né? Se nós percebemos que é isso, o que a gente faz? Primeiro, tem que descobrir aonde estão os erros. E para isso nós precisamos formar alguns sábios. E para isso nós precisamos nós mesmos nos formar. E para isso nós vamos estudar. Precisamos estudar, inclusive, muito a história. Principalmente a história da destruição, que é sinônimo de filosofia moderna. A filosofia moderna foi o que destruiu a educação para a sabedoria, que acontecia na Idade Média. Lembrando que as universidades medievais tinham como finalidade última o quê? A sabedoria. Tá? E se tinha como finalidade última, tinha os meios. Né? Os meios foram deixados de lado e a coisa debandou. E hoje a gente está. Não é que a vaca foi para o brejo. A gente já não acha nem mais a vaca no brejo. Não sabe nem onde ela está. De tão destruída que está a coisa. E de tal forma que, por causa dessa destruição, estas coisas que eu falei aqui soam como algo muito alheio. Obviamente. Mas existem pessoas que praticaram isso, existem pessoas que foram educadas nisso e que alcançaram este grau que eu acabei de descrever. Mas para isso, nós precisamos estudar, então você vai ter que dar continuidade. Vamos encerrar então com o Chesterton. Obviamente, as pessoas mais jovens dever-se-ia ensinar as coisas mais velhas, as verdades seguras e experimentadas que se ensinam primeiro aos bebês. Mas na escola de hoje, o bebê tem de se submeter a um sistema que é ainda mais jovem do que ele próprio. O menino cambaleante de 4 anos tem, na verdade, mais experiência e esteve mais exposto ao mundo do que o dogma ao qual foi sujeitado. Muitas escolas gabam-se de aplicar as últimas ideias da educação, quando, na realidade, não aplicaram nem a primeira. O que isso quer dizer? Que hoje em dia as pessoas querem ser atuais, com a prerrogativa de que ser atual é a melhor coisa, quando na verdade ser atual é sinônimo de desprezar tudo o que houve de bom na história. E se há pessoas que educaram para a felicidade humana, da forma como a gente já falou, buscando
e reafirmando a educação como a finalidade última do homem, sendo a felicidade contínua e perpétua e perfeita na contemplação da verdade, se teve gente que educou assim, por que é que a gente vai desprezar essas pessoas? Então, precisamos voltar às fontes. Bons estudos. Até a próxima aula.